Hareu, nós estamos aqui em mais um Entretempos, no nosso podcast, e hoje estou aqui com o Sensei Evandro. Quem não sabe o que é o significado de Sensei, já vou dizer, é professor. Nós estamos com o Sensei Evandro, que é um Sensei de Judô. Sensei Evandro, muito obrigada por você estar aqui nessa mesa comigo para ensinar e mostrar para as pessoas a importância do judô. Lembrando que a gente aqui está unindo as artes, né? A gente quer unir as artes. Então, me conte um pouquinho, Evandro, de você, Sensei, né, gente? Eu tenho que chamar ele de Sensei, gente, não consigo chamar ele de Evandro, tá? Sensei, muito obrigada de novo. E como o judô apareceu na sua vida? Sun, primeiramente eu que agradeço pelo convite, estou muito lisonjeado, obrigado, a gente sabe que as correrias da vida a gente não se encontra, mas que bom que deu certo. Exato. Graças a Deus, estamos aqui e estou muito feliz, Sun, muito obrigada. mesmo, obrigado. A gente também. O judô entrou na minha vida aos 7 anos de idade. Ai, que legal. Foi, mas ele entrou numa forma educativa. Tá. Por quê? Porque eu brigava na escola, eu bati em todo mundo, eu não obedeci em casa. E é uma criança normal. A criança normal, Vamos lá. Não é essa criança de hoje em dia, a criança normal. Normal, é. E foi muito interessante porque meu primo já fazia judô. Ai, que legal. Já fazia judô. E aí minha tia falou assim, não, coloca o Evandro no judô, coloca o Evandro no judô, coloca o Evandro no judô. Aí fui pro judô. Mas engraçado que mesmo eu fazendo judô, eu era ainda muito levado. Sim. Muito arteiro. Tá. Então, brigava na escola. E aí minha mãe era chamada na escola. Só que quando ela ia me buscar na escola, ela já falava, ó, vou falar pro seu professor de judô. Ai, aí você ficava com medo. Aí eu ficava com medo. Lógico. E minha mãe, ela... Era brava. Era brava. Gosto dessas mães, gente. Brava, bravíssima. E eu falava, não, mãe, não fala com o sensei de judô, não, mãe, não fala com o sensei. Inclusive, sensei Fernando. É, maravilhoso. Não fala com ele, não fala com ele. Aí ela ia e falava com ele. Nossa, aí ele... Chegava na hora. E ele falava poucas e boas. Sim. Puxava a minha orelha. Mas se não fosse esses ensinamentos... Você não estaria como você está hoje na vida. Não estaria hoje na vida. Não seria ninguém. Sim. Né? Porque foi um conjunto, né? Tanto a arte marcial, né? Trazendo os valores, os respeitos, a disciplina, quanto minha mãe também. Então eles caminharam para o mesmo caminho, sentido, exato. Para o mesmo caminho. Inclusive o judô é o caminho suave, né? Exato. Então eles caminharam sempre o mesmo caminho. E graças a Deus, hoje eu sou quem eu sou, pelo judô, pelos ensinamentos da minha mãe também. E olha que lindo, né? Ele contando e explicando de novo uma união, né? Como a gente precisa unir as pessoas e as artes e os pensamentos, né? É unir, né? E unir vem o respeito. E aí quando você falou do judô, o judô tem muita disciplina, né? Muito, demais. Conta pra gente um pouquinho, pensando no mundo de hoje, nas situações difíceis que a gente está vivendo hoje, né? Com crianças com muitas dificuldades de entenderem o que é disciplina, o que você vê que o judô pode ajudar? Primeiro, vamos falar da disciplina, depois a gente vai falando do resto, tá? Mas da disciplina, o que o judô traz como disciplina? Olha, no judô, primeiro você aprende a cair. Adoro, gente. Já tô contente com essa parte. Isso, primeiro você aprende a cair, para depois você aprender um golpe, aprender uma imobilização, aprender um rolamento. Então é necessário nós termos essa consciência que no judô você vai cair. Sim. Olha que bárbaro. E você vai ter que levantar. E se você não tiver disciplina, se você não entender isso, que na vida nós vamos cair mais do que nós vamos levantar, e nós temos que levantar, a gente não consegue formar pessoas de bem. Sim. Porque esse é o intuito do judô. Não é formar um campeão olímpico, não é formar um campeão mundial. Pelo contrário, é ajudar na educação do filho. Exato. Então, trazer alguns artifícios que tem no judô, como respeito, disciplina, mas, na verdade, eu falo resgatar valores. Sim.
que esses valores estão Já perdidos, né? Então, assim, trazer um pouco da nossa realidade, saber que a criança nem sempre vai ganhar, Não. né? Ela vai perder também, ela tem que lidar com a perda. Então, isso é muito importante. Porque hoje em dia a gente vê que as crianças não sabem mais perder, né? Então, os joguinhos elas sempre têm que vencer, dos amiguinhos elas sempre têm que vencer, as pessoas sempre têm que estar... eu tenho que estar melhor do que o outro, né? E quando você fala na questão do primeiro princípio, você vai cair, eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos que a gente está absorvendo hoje aqui. Vão ter vários, mas para mim isso já é demais e muito legal de a gente pensar. Se você pensar na queda, né? A queda, ela é muito mais do que, vamos supor, eu vou cair e vou me machucar, né? O que a queda quer dizer? Como é que a sua mente estava antes dessa queda, né? Você estava preparado para o que vinha para você? Você está respirando para sentir o que vai acontecer, né? Então, muitas vezes a gente cai na vida porque a gente está totalmente desconectado da nossa própria vida, né? Então, eu sinto que o judô, ele pode te conectar a você estar na sua vida com presença e interiorização. Isso mesmo. Né? Então, assim, isso mesmo. como é lindo ver, né, uma arte marcial ensinando pra gente que se você não tiver a sua mente em alinhamento, a sua queda vai ser violenta. Isso mesmo. Né? Nossa, você resumiu o que é o judô, realmente, né? Porque é um ensinamento para a vida inteira. Sim. Não é simplesmente só nas aulas. Não é uma coisinha, vou fazer isso aqui e depois nunca mais, né? Isso, vou ganhar aqui, eu vou perder, mas nunca mais eu vou. Então, assim, primeiro, no judô, você luta com você mesmo, contra você mesmo. Isso eu acho o mais legal. Você não luta com outra pessoa, porque a outra pessoa ela tá emprestando o corpo dela para você fazer alguma ação, um tipo de ação. Né? Pode ser um golpe, pode ser uma luta, pode ser um jogo. Sim. Mas acabou, independentemente quem ganhou ou não, é você. É você. E você vai fazer a saudação, e você vai cumprimentar o seu adversário, o oponente, e agradecer pela luta. E dependendo, se for num torneio, você tem que treinar mais para tentar ganhar. Isso. E tudo bem. E tudo bem. Isso faz parte do esporte. Isso. Né? E uma coisa muito legal, que é a humildade. Então, assim, se você ganhou e você também não treinar, o outro campeonato, o outro torneio, você também não vai ganhar. E é isso que é o caminho. Então, eu trago isso em todas as aulas, né? Para explicar para os alunos que a realidade é ele contra ele mesmo. Sim. Ele tem que ser melhor que ele mesmo sempre. Né? Não adianta um amiguinho derrubou. Não, mas... E você com você? É você com você. Esse é o pior. Esse é o maior objetivo. O maior objetivo. E dentro desse objetivo, né, a gente entende que tá... Óbvio, né? Todas as artes marciais, elas estão ligadas, assim, como yoga, porque tudo veio do mesmo lugar, tudo a gente flui da mesma forma, né? A gente pode dizer que o judoca, ele pode levar como uma filosofia de vida o judô? Sim, isso Porque a gente leva no yoga como uma filosofia de vida, porque yoga não é religião, eu deixo isso sempre muito claro, né? Yoga não é religião, yoga é uma filosofia de vida, porque a religião que habita ali dentro do yoga seria o hinduísmo ou seria o budismo, né? Mas no judô, a gente pode ter uma filosofia de vida? No judô, nós trabalhamos com a filosofia de vida mesmo. Ai, que legal. Então, o judô, ele não acaba na faixa preta. Então vamos aprender isso também aqui, que agora eu quero aprender isso aqui. Legal, né? Como que são as faixas? A gente já vai voltar para isso, mas como são as faixas? A relação de faixa. Nós trabalhamos... eu costumo trabalhar 2 tipos de graduação. Tá. A graduação que é tradicional. Tá. E a não tradicional. Isso. Que é mais para para minha realidade. Tá bom. Porque eu trabalho com alunos de 2 anos. 2, 3 anos, bem pequenininho. Gente, começou com ele com 3 anos de idade. Então, é isso aí. Tá muito bem no judô. A gente demais. Coração pro judô, amamos. Então, geralmente o pessoal trabalha assim, das faixas. Branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa e preta. Ai, que legal. Então tem um caminho grande de ensinamento, de conquista, né? Porque para eu ir conquistando cada uma dessas, eu vou tendo que aprender um golpe,
Isso. O que você vai aprendendo? Você vai aprendendo golpes, Tá. você vai aprendendo a ter autocontrole. Ai, que legal. Você vai aprender que... Até parte da respiração também. Parte da respiração essencial, que é fundamental, né? Fundamental no judô. E pegando também um gancho com a yoga, né? Sim. Nós fazemos assim. O momento de fazer a saudação para nós começarmos a aula. Isso eu já presenciei, gente, é emocionante. Eu acho muito legal. E eu falo que são as partes mais importantes, tanto para começar a aula, quanto para terminar a aula, que nós fazemos a saudação. Sim. E na saudação nós fazemos o Muksô. O que é Muksô? Muksô, você vai fechar os olhos e vai pensar em tudo que vocês aprenderam na aula. Tudo que as crianças aprenderam. Você vai pensar em como você é o melhor filho, como você é o melhor aluno. Então, aí já entra a filosofia de vida. Já entra a filosofia de vida. Que a gente estava falando agora. Isso, conectado com a yoga também, que tem muito disso, né? Muito lindo. Então, que é um estado de presença. Você traz a meditação ali de uma forma lúdica para a criança, né? Mas ela já vai trazendo essa filosofia de olhar para o interno. Isso. E é muito legal que os menorzinhos, eles fecham os olhos assim, e aí eles ficam, tipo, dando acho risada, que mexendo, mas é muito legal. É assim, mas eles já começam a entender né, a meditação. Exato. O momento de você ficar sereno ali. O momento dele descansar um pouco, de abaixar a adrenalina dele para ir para casa. A gente estuda, né? Eu tenho um professor na Índia, o Prashant, que ensinou pra gente Yoga Nidra, que é uma técnica de meditação e relaxamento, onde a gente desenvolve as impressões da mente. E a gente vai falando para as pessoas algumas palavras. E essas impressões, que são essas palavras, que é o que você faz nesse momento, elas vão soltando os nossos karmas, né? Vamos dizer, ali nossos pensamentos que não nos deixam evoluir, vamos dizer assim, né? Então, olha que lindo você conseguir, desde pequeno, passar para essas crianças, elas terem imagens dentro delas evoluindo, dentro delas crescendo, né? Melhorando, quero ser o melhor aluno, o melhor filho, né? Melhorando dentro delas. Então, olha o poder que o judô tem, né? Para melhorar a nossa sociedade e tirar da nossa sociedade essa negatividade tão presente. Né? É isso, sim. E são questões que eu passo para todos os meus alunos, né? Passo também para os pais. Sim. Porque nós temos que pensar em trabalharmos todos juntos. Todos unidos. Então, tem pai que fala assim, meu filho só quer ganhar, meu filho tem que ganhar, meu filho não. Mas isso, né? Não existe isso. Isso daí ele não vai evoluir se ele... Não. Né? Ficar só ganhando. Porque dar uma medalhinha não vai dizer nada, né? Eu falo, legal, ganhou uma medalha, tá. E o que aprendeu sobre essa medalha? Né? Porque a gente precisa aprender essa medalha, né? Assim, entender a profundidade, né? Isso. O esporte, ele tem uma profundidade muito grande dentro do nosso corpo, né? Ele traz pra gente descobertas, que nem você falou, da humildade, gente. Por que eu preciso sempre estar ganhando? Será que toda hora a gente precisa estar ganhando mesmo? Né? Será que toda hora a gente tem que ser perfeito? Né? Por que essa perfeição virou uma coisa tão doentia dentro da nossa mente? Porque a perfeição está correndo a gente, levando a gente a doenças. Né? E a gente vê, até hoje, as crianças jovens querendo ser muito perfeitas. Dá até um pouco de medo, né? Você fala... Uou, peraí, vai ser criança, depois você pensa na perfeição, né? Se é que ela vai existir em algum momento da sua vida, porque eu não acredito que existe perfeição, né? Isso é muito interessante, porque eu vejo crianças querem levar isso da perfeição, mas eles não entendem as regras. Não entende. Né? Então, por exemplo, no judô, tem muitas regras. Muitas regras. Aí um aluno fala assim, eu quero sair do judô porque eu não gosto mais de judô. Não mas são as regras. Porque ele não aguenta as regras. Ele não aguenta as regras. E eu falo para eles, olha, em casa tem regras. Na vida vai ter regras. Imagina um trabalho, ele vai chegando, vai querer ter regra? Então, vai ter regra, vai ter horário, né? Então, tem assim, né? No judô é a mesma coisa. Mais pegando um gancho da arte marcial, e o legal é quando os pais,
começam a frequentar as aulas, a ver as isso. aulas. Então isso eu acho muito interessante, porque ele fala, nossa, em casa ele não faz isso. Eu falei, então, pai, E mas aqui faz. aqui ele faz porque nós construímos as regras, nós falamos as regras. Então não é uma coisa imposta, mas eu tenho que trazer muitas coisas da modalidade, muitas coisas da arte marcial para ele levar para o cotidiano dele, né? Para ajudar na E quando a gente pensa na pausa, né, que é o nosso tema principal dentro do nosso projeto, a gente quer que as pessoas aprendam a pausar. O judô, ele é um esporte que te ajuda a pausar lá de fora, né? E a encarar os seus desafios ali de, uou, eu vou ter que nem você falou, é um espelho, você tá com você mesmo olhando para você, né? Como você sente a pausa dentro do judô, agora não nos seus alunos, em você, quando você é Evandro, não sensei? legal. Como você sente essa pausa, né? Você tá ali, por exemplo, vou até, né, te explicar o que eu tô querendo puxar aqui da nossa conversa. Quando eu tô dando aula, gente, pode estar caindo o planeta. Eu não presto atenção, eu só tô na aula, né? Então, aquela coisa da presença mesmo, a minha pausa. Eu não penso se meu filho tá bem, se meu marido tá bem, se a minha mãe tá bem. Não, eu fico ali. O que você sente ali? Como que é quando você tá ali na hora de uou, agora eu vou ser o Evandro e vou ter que lutar ali? Eu penso muito em fazer um ambiente agradável, Tá. fazer um ambiente propício e que todos os meus alunos entrem num ecossistema único. Entendi. Então, assim, ali eles vão ter que obedecer, respeitar, tem regras, e eles não podem se importar com o meio externo. Eles têm que se importar ali com Só o meio ali. interno. Então, Neles mesmos. Neles mesmos. Então, eu penso que antes de dar as aulas, eu sinto, reflito, eu sento, reflito, eu fecho os olhos. Você traz para você mesmo trago essa pausa, para mim né? essa pausa. Puxa para poder ensinar para eles. Isso. Né? E tenho na minha consciência que eu vou fazer o melhor. É isso aí. E na condição melhor que eu tenho para fazer. Porque ali eu tenho que ser o melhor, ali eu sou um espelho, ali eu ajudo a formar pessoas. Sim. Então a gente tem muito essa responsabilidade. Sim. Então, assim, gosto que os alunos chegam em casa e falam, nossa, a aula do professor, a aula do Sensei Evandro foi muito boa, a aula foi legal. Ou ele me ensinou tal coisa. Olha, eu preciso parar de fazer isso. Isso. Né? Olha, porque vem isso, né? A gente recebe isso. E algumas situações que aconteceram nas aulas em geral. Nas aulas em geral, e os alunos, eles vêm falar comigo, me dão um feedback, eu acho muito interessante. Olha, professor, um amiguinho meu quis bater em mim, veio falar comigo, aí eles falam assim, Sensei, sabe o que eu fiz? Eu não posso fazer nada com você, eu não posso mostrar um golpe para você, eu não posso porque o meu sensei, ele não deixa, ele não permite. Então, isso é muito legal. Isso você vê que as crianças, os alunos estão com autocontrole suficiente. Sim. Né? Isso é lindo, né, de ver e perceber como, de novo, todos os esportes, né, eles vão trazendo equilíbrio mental. Né? A gente vai gerando cada vez mais equilíbrio mental na criança. Gente, é extremamente importante a criança fazer um esporte. Seja ele qual for. Hoje a gente está falando de yoga e a gente está falando do judô, mas a gente está falando assim, qualquer esporte, né, vai trazer o que o Sensei está explicando pra gente, que é disciplina, que é essa família que vai se gerando carinho, né, entre os amigos. Então eles lutam, mas depois eles estão conversando como nada tivesse acontecido. Eu perdi, eu ganhei. Que bom, porque isso é a vida. Isso é a vida. Né? Isso é a vida. Então, essa filosofia do judô, ela vai trazendo também mais serenidade ao ser humano, né? Essa coisa de vamos acalmar, vamos trazer para o mundo, né, pessoas mais conscientes das suas ações, né? Isso. E no meio do esporte, isso é muito, muito legal, né? Você falou, você luta com uma pessoa, você ganha, você perde, depois sair dali vocês são amigos, inclusive vou contar um fato. Conta, adoro, gente. Quando eu
Eu era atleta de judô, né? Fui um Isso. tempo atleta e eu competia com... Tinha uns pessoal lá que eu competia e eles tinham... A gente competia desde os 7 anos. Ai, que legal. Então é E- tudo amigo mesmo. Isso, e fomos É. parar de competir com 30 anos, Uau, 35. bastante, né? Bastante. Só que eu tava num momento de competição mesmo, tinha que ganhar mesmo, Sim, né? sim, Isso sim. foi legal. E aí, a gente se via nos campeonatos, cumprimentava, dava a mão, mas um queria ganhar do outro. Sim. E até vira uma coisa engraçada. Vira uma também, coisa né? Porque engraçada. É gostoso também. É gostoso. E assim, depois que passou muito tempo, eu reencontro esses dá amigos risada. e dou risada, porque assim, é uma amizade de 30 anos quase. Gente, que massa. Olha que legal. Então, Massa. o esporte, você falou para fazer o esporte, é isso mesmo. O esporte não é só apenas você aprender um golpe ou você chutar a bola. Tem outros valores, valores da amizade. E o esporte é a coisa mais sincera, né? verdadeiro, isso Aquela mesmo. coisa da verdade, né? De ter a empatia com o outro, né? De ter o carinho com o outro, de olhar, né? Ter essa conexão mesmo, né, com o outro, de por que que eu vou chutar ele? Não vou machucar ele, eu vou fazer direito, né? Eu acho que é isso que está faltando muito no nosso mundo atual. O ter o olhar para o outro com respeito, com carinho, com verdade, com vontade de ser um conjunto, de uma união, né? A gente se desuniu muito. E aí, o projeto ele começou com o Covid, né? O projeto Sorra Ponto começou com o Covid. Como foi a sua vivência num momento de pausa dentro do esporte, do judô? Como que foi isso? Foi difícil, né? Ainda mais pegando no momento da Covid, né? Porque o judô é um esporte de contato. Então, por isso que me veio isso na cabeça. Eu falei, nossa, que interessante, né? Como foi vocês terem que pausar totalmente, né? Nós tivemos que pausar, nós tivemos que fazer algumas adaptações nas aulas. Tá. Né? Foi um momento difícil também, porque a gente não tinha experiência nenhuma, eu não tive nenhuma experiência, né? Não sabia que poderia passar pelo contato. Acho que ninguém, né? ninguém tinha, né? Depois que a gente foi entendendo. E foi difícil, fiz algumas aulas online, né? Dando aula de máscara. Nós colocamos bonecos para trabalhar com as crianças. Legal. Oh, mas isso é uma boa sacada. Legal. Nunca Foi tinha legal. nem pensado, Foi legal, né? foi legal. Porque aí também continua, só que não tá tendo contato com o amiguinho. Isso, não tá tendo contato com o amiguinho. Mas assim, e foi muito difícil também depois que passou a Covid. Sim. Porque as crianças não queriam mais pegar um no kimono do contato. outro, ter contato. Então foi os 2 períodos que foram períodos de ensinamento, né? Sim. Foi um período que nós mais crescemos no judô, eu particularmente cresci demais. Sim. Mas foi um período que foi bem complicado. Você acha que as crianças, elas melhoraram atualmente ou você acha que elas ainda têm esse receio de contato com os outros? Eu acho que houve uma melhora sim, Tá. Mas ainda ficou alguns receios. Ficou ali uma coisinha, uma sobrinha ainda que as pessoas têm de isolamento, de não, às vezes não tanto presença. E as crianças interagirem mais com as outras, né? Então acho que ficou meio que falta disso. Falta de interação. Eu acho que ficou bastante nítido isso, inclusive alguns alunos ainda não conseguem nem segurar no kimono ainda. Olha. Foi uma fase muito... Foi uma fase de, que nem você falou, eu acho que essa palavra é bem verdadeira, de muito ensinamento, né? A gente teve que aprender muito a se reestruturar dentro de tudo que tem aí e tá aí, né? Porque cada vez a gente está tendo outras coisas. Uma coisa que eu queria te perguntar, como que você lida com seus alunos na questão dos videogames, dos tablets, dos celulares, dos joguinhos internos? O que eles te contam sobre isso? O que você vê sobre essa coisa, né? Eu prefiro a tela do que tá no esporte. Como que você vê essa questão? Eu vejo que a gente parece estar numa contramão, né? Gente. Total, uma loucura. A gente parece estar numa contramão, porque é claro, né? O mundo está evoluindo, as pessoas têm mais acesso hoje a computadores, tudo, videogames, a tudo. Mas eu tento
trazer que a internet ou O o videogame. videogame, essa parte eletrônica, ela não vai trazer o desenvolvimento completo do Isso. aluno. E, como eu falei para você, eu converso com os pais também nesse sentido. Sim. Porque, assim, já veio o pai para mim e falou assim: olha, eu vou tirar o meu filho do judô e vou pôr na robótica. Eu falei: olha, seu filho vai fazer. Precisa do judô e da robótica, mas não separar. Isso. Eu falei: olha, seu filho vai fazer uma nave espacial, É, mas ele não vai conseguir andar, é, ele não vai conseguir dar uma cambalhota. é. E E quando se ele ouvir, desenvolver, né? se desenvolver. Porque Quando- é uma questão motora, gente, Isso. né? Quando ele ouvir um não, ele não vai saber interpretar direito, Vai sofrer. vai sofrer. Então, eu vejo que, assim, a gente ainda está um pouco na contramão, Tá. né? A gente tem que achar que os eletrônicos são São bons, importantes, são porque importantes, vai ser a geração deles, mas Isso. não em excesso. mas não em excesso. Né? Então, O equilíbrio é necessário. isso, o equilíbrio é muito necessário nesse sentido e trazer mais os pais para a gente conversar, para a gente ter esse diálogo, para Sim. a gente tentar uma solução Sim, para ajudar o aluno. sim. É. É sempre a criança. É sempre que a gente tem que criança, olhar. sempre a criança, sempre ajudar a É. criança, ajudar o aluno, ajudar ele desenvolver. É. Então, isso, Sum, eu vejo que, assim, às vezes a gente está ainda... É uma batalha, uma né? batalha, A gente tá ali isso, numa batalha isso. constante para ir tirando eles, Tem um pouco de entendendo. resistência ainda tem, nesse sentido. E também uma sociedade que não tá sabendo ainda lidar, porque a gente ainda também não sabe lidar, né? É tudo muito novo pra gente, as coisas foram muito rápidas, né? Eu acho que pós-Covid, a tecnologia, ela deu um boom, né? Que eu até eu fiz uma entrevista aqui com o Paulo e eu falei, gente, há 25 anos, quando eu comecei a dar aula de yoga, eu não sabia nem o que era nada. Gente, acho que eu fui ter um e-mail na faculdade, porque tinha que ter um e-mail, mas não tinha nem computador, então a gente não tinha contato, né? E do nada veio essa coisa, vum, né? Como um foguete na nossa frente que você tem que também se adequar a tudo, né? Então, eu vejo que a sociedade, ela tá aprendendo a se, né, alinhar de novo. E dentro desse alinhamento, o que você falaria para uma criança, um adolescente que tem uma vontade de ir para o judô, mas fica, ai, será? Não sei. O que você você diria para ele, lembrando que você começou com 7 anos, então você tem aí no seu coração muita história para dizer, né? O que você falaria para essa criança? Primeiro, Sum, eu faria essa abordagem, né? O judô, ele não é somente para você derrubar, para você cair, é para você aprender a controlar os seus medos, Ai, que bárbara. os seus receios. É saber que ali você não tem inimigos, ali é um ambiente de amizade, é um ambiente que um vai ajudar o outro. E o judô, ele tem alguns princípios também. Então, o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Ai, que legal. É. Muito bom. E você também não consegue treinar sozinho. Não. Tudo bem que é individual, mas você não consegue treinar sozinho. Tem que ter. Então, a gente, eu penso muito nisso para ajudar na formação do aluno, para ele ser cada vez melhor. É uma formação do caráter. Uma mesmo. formação do caráter, de uma pessoa boa. E eu encontro com alguns alunos meus, eles hoje já estão até casados. Ai, que graça, é muito legal. Nossa, não, e eles teve até uma coisa que aconteceu que eu achei muito interessante. O meu aluno me viu assim, aí ele estava no meio de vários amigos, ele saiu da roda de amigos, ele fez uma saudação pra mim. Que bárbaro, gente, isso é emocionante. Nossa, demais. Ele falou assim: oi, sensei, tudo bem? Que bárbaro. Obrigado. Olha lá. E isso para mim foi, sabe, eu fui para minha casa pensando, E só refletindo, só agradecendo. E eu faço de coração, né? Então, a gente você vê o retorno sabe que dá. você ama o que você faz, né? E assim, você vê o retorno que faz. Então, assim, como você tinha falado, o judô é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. E eu tenho uma pergunta para você também, Sam. Posso fazer? Perguntar, Você falou das aulas de yoga, né? Sim. O
que tem que ter a disciplina, Muito. tem que ter o respeito, tem que ter como que você faz, como que você conversa com seus alunos para falar um pouquinho nesses aspectos. Eu já tenho alunas há mais de 20 anos, né? A maioria já está comigo há muito tempo, mas quando a gente começou, o que eu mais explicava para elas é que se a gente não se respeitar, isso quer dizer, se a gente não entrar na nossa energia uma da outra, a gente nunca vai evoluir. Então, eu não sou uma professora boazinha, né? Eu não sou uma professora de voz serena. Porque todo mundo vê yoga, né? Fala assim, Aquele nossa, formato de, né, não, eu legal. tenho as minhas características, né, que por isso eu sou a Sun, e essa que é a história. Então, desde sempre eu fui uma professora muito rígida, porque eu tive professores que falavam, se você não souber fazer direito, você não vai ensinar direito. E o direito não é o perfeito. É o direito, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema, eu tenho uma coluna de deficiência, eu nasci com uma deficiência na coluna, eu tenho 60 graus de curvatura, então eu nunca vou ficar reta, né? Porque eu tenho uma ondulação, né, ali na minha coluna. E eu sempre falei, eu sempre expliquei para minhas alunas, eu não quero a perfeição, eu quero o correto. Então, se eu tô falando para você colocar os 2 pés no chão, você vai colocar os 2 pés no chão. Perfeito. E você vai sentir os 2 pés no chão. Você vai vivenciar os 2 pés no chão. E aí, quando você vivenciar, você sentir, aquilo vai virar o correto. Legal. Né? Então, aí são 20 anos que eu venho passando para elas, e às vezes até mais. Por que levantou o pé? Né? E óbvio, hoje em dia eu tenho muita intimidade com elas, então eu posso mesmo falar. Não, que braço é esse? Sabe? Eu faço, a gente brinca. Eu brinco que eu sou dura, mas também sou muito brincalhona. E eu acho que você no judô também tem isso, Sim, né? sim. A gente tem um momento sério e depois a gente tem um momento carinhoso, amável, que a gente quer abraçar todo mundo, porque todos nossos filhos, né? Tudo vira tudo filho. Deus do céu, quanto filho a gente tem na vida? Que é tudo filho, filha que a gente ama. Mas essa questão do olhar para o respeito, para o entendimento e para a consciência. Eu acho que as pessoas estão perdendo consciência, né? Então a gente precisa voltar para as consciências, né? Perfeito. Então, ali no judô, quando você pega uma criança de 3 anos, que foi o caso que o sensei começou com meu filho, com 3 anos, o meu filho hoje em dia ele é extremamente disciplinado dentro da história, né? Não é não vai fazer, tem que organizar, e ele segue bonitinho a história, né? Ele pode fazer, ele toma umas broncas do sensei, que eu sei, né? Porque ele é criança, mas depois ele se recolhe, né? Sim. Ele volta para o eixo, ele lembra da importância da disciplina, porque o sensei é o meu professor. E uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de a gente iniciar é o quanto a gente precisa voltar a respeitar os nossos professores. O quanto a gente precisa dar valor a quem cuida da gente, né? Eu tô falando como professora de yoga, eu tenho aqui nosso amado sensei Evandro do judô, mas eu tô dizendo a todos os professores. Infelizmente, o nosso Brasil não dá valor a quem cuida da gente. Os professores não são vistos como eles têm que ser vistos, né? Perfeito. Eu acho que assim, a gente tá falando de esportes, a gente tá, né, trazendo, mas a gente não está aqui se a gente não passou por algum professor, né? Então, vocês sempre veem eu falando e eu falo e repito na página, né, do Instagram, e sempre quando eu tô fazendo, sempre agradeço demais aos meus professores, você também, porque sem eles, nós não estaríamos aqui. Não. Né? Então, assim, o professor, ele é fundamental. Então, você em casa, que é pai, ensine o seu filho a respeitar o sensei ou a professora, né? Entender que a gente trabalha com amor. Isso. E o professor, ele não desiste do aluno. Nunca! Ele nunca vai Ele desistir do desiste aluno. da gente, mas a gente não desiste dele. A gente não desiste, a gente não ama desiste. nossos alunos. A gente, né? nós ajudamos a resolver problemas, a solucionar. E às vezes eles confessam coisas, né? Muito legal, muito, né? muito legal, muito que interessante. às vezes nem chega na casa. Nem chega na casa. Então, a gente tem um papel muito fundamental, Muito, né, Sun? Muito. De formar caráteres, formar cidadãos, mas de levar para a criança, para o aluno, para
pra gente que a gente consegue mudar o mundo, né? Consegue mudar o mundo. Se nós mudarmos, nós iremos conseguir mudar o mundo. E a gente tem que mudar, e nós adultos que cuidamos das crianças temos que mudar também. Então, ensine que tem que respeitar, ensine a fazer um esporte, ensine a se cuidar. A gente quer mudar o nosso mundo, a gente quer ter um mundo melhor. Né? A gente vai mudar. Nós a gente mudar. todos os dias com firme força, né? Esse projeto da União veio para isso, que eu quero unir as pessoas, a gente quer trazer as pessoas para isso, a gente quer trazer essa energia para isso, a gente quer trazer toda essa vibração, né, para as pessoas entenderem a importância disso. A gente precisa dessa união de todos, não é um, somos todos. Todos somos um. Né? É diferente, né? Não, todos somos um, né? E Sensei, para a gente encerrar essa conversa maravilhosa, né? Eu vou deixar aqui o Instagram, né? Para vocês poderem entrar em contato com o Sensei, quem gostaria de aula particular ou aula de grupo, ou simplesmente quer conversar com ele para entender um pouco mais sobre essa maravilhosa filosofia do judô. Então vai ter aqui. Mas eu queria que você deixasse para gente uma palavra, um pensamento que você gostaria de deixar para as pessoas, não especificamente para o judô, mas para esse mundo da gente atual. Sun, te agradeço muito. Imagina. Mais uma vez, tá? O que vocês precisarem, você e a sua família, a gente pode contar comigo. A gente conta mesmo, gente, que eles são maravilhosos. E a palavra que eu deixo aqui é coragem. Ai, que lindo. Coragem. Muito bom. E coragem para enfrentar as batalhas da vida. Isso. Coragem para levantar e seguir. Coragem para caminhar. Coragem para se desenvolver. Sim. Então, eu quero deixar essa palavra aqui. Linda palavra. Gratidão. Gratidão. E assim. Isso, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para continuar e evoluir também, né? Sim, a gente não pode ficar parado. Exatamente. Então, com essa palavra linda de coragem, a gente encerra mais um Entre Tempos, agradecendo demais vocês também que estão aí e que a gente esteja sempre unidos, buscando o nosso melhor dentro do nosso coração. Harion, muito obrigada. Obrigado, Sun. Muito bom. Fica aí que eu vou tirar